Aula 3, reunião da célula. Seja muito bem-vindo a essa terceira aula do nosso curso e nessa aula você vai aprender sobre os fundamentos da célula ou como realizar uma célula, o que você precisa para fazer célula na sua casa. Quais são as coisas que você vai precisar, quais são as preocupações que você deve ter, os cuidados antes de fazer uma célula e os princípios onde você deve se basear, tá bom? Quero deixar claro aqui que isso são apenas estratégias que nós estamos oferecendo e ideias sobre o formato da célula. Nesse momento inicial, onde estamos no processo de transição ministerial de uma igreja no modelo tradicional para uma igreja em célula, é de extrema importância que você respeite essas regras, que você respeite esse protocolo criado para o funcionamento das células. Acreditamos que o bom funcionamento e a avaliação dessas células para um bom resultado e chegar a um resultado preciso, é importante que todos, independentemente de quem seja, onde seja a sua célula, todos respeitem esses processos para que nós possamos chegar a um conceito, uma avaliação real do que está sendo a nossa célula. Então, primeira coisa, se já sabemos que célula não é uma reunião semanal ou uma reunião comum, então como nós vamos preparar essa célula? Como nós vamos nos comportar? Primeira coisa que você precisa saber é que a célula já não é mais nenhuma igreja em célula. O grupo pequeno, o GD, a nomenclatura que você quiser usar, o GD, o grupo de crescimento, o grupo de desenvolvimento, o grupo de comunhão, a célula mesmo, né? Do jeito que você quiser fazer, do jeito que você quiser entender a nomenclatura dessa célula, é totalmente tranquilo você usar qualquer nomenclatura, uma vez que isso é o de menos importante, isso é o que menos importa nesse processo. É muito importante você fazer a sua célula da maneira certa, com o propósito correto, que é amor pelas almas. Então, nesse primeiro ponto da apostila aqui, nós já sabemos que célula não é uma reunião semanal. Como preparar então um ambiente adequado? E passa por alguns princípios, alguns pontos que eu gostaria de te mostrar aqui. Em primeiro lugar, ore antes pedindo a presença de Deus para a sua célula. Muitas pessoas, inclusive os próprios cristãos, têm uma grande dificuldade com a oração. A oração é um dos sacramentos, dos fundamentos do Evangelho e precisa ser valorizada aqui nesse momento. Sabemos que não podemos fazer célula sozinho, é necessária a presença de Deus, é necessário que Deus esteja ali, até mesmo enviando as pessoas até a sua casa, trazendo as pessoas certas para ouvir as palavras certas, e somente Ele pode fazer isso, funcionar de maneira correta. Então a primeira coisa, em primeiro lugar, antes do ambiente, antes de toda a preparação, antes de tudo que você for fazer, ore, tire o seu momento com Deus para pedir e clamar ao Senhor, para que naquele momento, na sua casa, tenha a presença de Deus ali, iluminando a sua mente, o seu coração e as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. É muito importante porque não podemos desprezar o poder extraordinário da oração. Em segundo lugar, naquele dia e horário da reunião, a dinâmica da casa tem que ser adequada em função da reunião de células. Eu grifei aqui essa palavra dinâmica da casa. É muito importante que nesse dia central você mude a rotina da sua casa. Nós temos aí nossa rotina, temos aí nossos afazeres, temos aí a limpeza da casa, as crianças, ou quem tem, né? Eu não sei qual é a realidade da sua rotina, mas é importante que no dia da célula em especial, tudo pare e tudo volte para isso, tudo esteja voltado para a célula, tudo esteja voltado para a execução desse ambiente perfeito, dessa reunião perfeita que precisa acontecer de maneira intencional. Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha própria casa. Na quinta-feira, por exemplo, a gente dedica a limpeza da casa na quinta-feira para que essa casa esteja ali preparada para receber nossos convidados, né? Então, a limpeza que poderia ser na segunda, na sexta, na terça, a gente colocou na quinta, para que naquele dia a casa esteja no grau, ou seja, perfeita para receber nossos convidados. Segundo, diminuímos a carga de agendas externas, né, fora de casa.
as agendas de trabalho, Karina no seu trabalho, eu no meu, nós descarregamos a nossa agenda para poder estar ali prontos e preparados para a célula. Damos banho nas crianças mais cedo, nós programamos o lanche da tarde mais cedo, organizamos o ambiente da célula, lavamos lá, deixamos tudo pronto, para nada ficar em cima da hora. Então é muito importante que a dinâmica da casa seja mudada a favor da célula. Por que isso é importante? Porque nada pode concorrer com a célula. Um futebol, uma brincadeira, outras visitas, né? O funcionamento de alguma coisa em paralelo, não. A casa tem que estar pronta, tem que estar preparada para a célula, que vai ser algo sobrenatural da parte de Deus. Muitas vezes, nós queremos que coisas extraordinárias aconteçam, mas nós não produzimos essas coisas extraordinárias. Através do ambiente, da preparação, da antecipação. Cuide dessa palavra, guarda ela aí. Antecipação. Como diz um querido pastor que admiro muito, o apóstolo Joel Pereira, ele vai dizer, quem se adianta, governa. E isso é muito real, isso é muito verdade. Quanto mais adiantado você está, mais tranquilo, mais confiante, tudo vai estar mais colaborativo para a execução da célula. Então, é muito importante que você tenha isso. Não pode acontecer nada em paralelo, você já ouviu, e use os celulares somente para lidar com as coisas da célula. Eu vou criar uma estratégia na minha célula, veio uma ideia de criar uma caixinha na porta mesmo, no meu ambiente, eu faço na minha área gourmet, e ali em cima da pia ali, bem na entrada da área gourmet, eu vou colocar uma caixinha, que ela deixe seu celular aqui. Isso é uma estratégia muito boa para que, sem constrangimento, obviamente, mas para que as pessoas entendam que aquele é um momento de relacionamento, aquele ali é um momento de conversa, de conhecimento, de aproximação, de novas amizades, gerar novas amizades, através da conversa e de um bom bate-papo. Fora isso, a ministração da palavra de Deus, a concentração no momento de adoração é extremamente importante para que essa pessoa se conecte com Deus. E eu te pergunto, não é isso que a gente quer? Que essa pessoa se conecte com Deus? Que esse convidado, que essa pessoa que está lá conosco se aproxime de Deus e ouça a palavra de Deus? Então, como isso vai se dar? Com a pessoa ali distraída no celular, recebe uma notificação, levanta, vai atender um telefone. Eu acredito que um ambiente sem tecnologia, né, sem celular, vai ser muito mais produtivo para o propósito que é a célula, que é Deus falar ao coração dos nossos visitantes. Vamos lá. É muito importante que os assentos devem ser distribuídos de uma maneira a facilitar a participação de todos. Muita gente já fez célula assim e não há crítica a isso, mas a melhor forma de célula é em círculo ou semicírculo. Você senta ali na frente, num lugar estratégico, e as pessoas estejam sentadas ao redor de onde está a pessoa que fala. Ou num círculo mesmo, num círculo fechado, e você lá no meio da galera. Muito importante, não fique de pé. É muito importante que você esteja sentado como todos, porque no subconsciente das pessoas, é muito importante elas entenderem que você esteja no mesmo nível, que você está no mesmo nível dessa pessoa. Ela vai ter liberdade de compartilhar, vai ter liberdade de falar, de dar um testemunho, de dar um exemplo, porque vai ver todo mundo, é a mesa, né? A importância da mesa, de você sentar, ter todo mundo ao redor e todo mundo no mesmo nível, todo mundo na mesma posição e na mesma liberdade para poder dizer, participar, conversar, trocar uma ideia. Isso é muito bom. Também ter uma facilitação de ambiente para que essa pessoa se sinta à vontade. Isso cabe ao anfitrião, já falamos, né, sobre isso na aula anterior, vamos falar hoje de novo, mas é muito importante que o anfitrião prepare o ambiente mais adequado possível. O anfitrião ele prepare ali uma água geladinha, uma balinha para a pessoa, já deixa um acesso ali para o banheiro, caso essa pessoa queira usar, para que não precisar deslocar, pedir, porque às vezes as pessoas se constrangem, não é verdade? De pedir, onde é que é o banheiro? Pensa aí no meio da reunião, no meio da célula, a pessoa levantar a mão, onde é que é o banheiro? Então já ter toda uma facilitação, deixar esse ambiente livre, adequado, para essa pessoa se sentir à vontade. Tudo, inclusive a aceitação da palavra, a liberdade que essa pessoa vai ter, tudo passa
por ela se sentir à vontade naquele ambiente. Isso é imprescindível, indispensável, para que essa pessoa ali, ela abra também o coração. Se existe um ambiente de tensão, se existe um ambiente ali de insegurança, claro que essa pessoa vai estar instintivamente em defesa. Ela não vai se abrir, ela não vai ter liberdade ali de participar, de conversar, de dar sua opinião. Inclusive até a nossa postura, como quem fala, como quem prega, como quem ministra, ela às vezes pode ser intimidadora para certas pessoas que vão estar na nossa célula. Então é muito importante que desde o líder, o anfitrião, todos os participantes da célula estejam ali proporcionando um ambiente mais à vontade possível para essas pessoas. Quanto ao som do ambiente, você precisa deixar um equipamento lá à disposição, se caso o instrumentista ou aquela pessoa que for tocar ou for trazer o louvor não puder fazer ou não puder ir também na célula. É muito importante que você coloque ali um pendrive, um CD, uma televisão, para poder gerar um louvor, para que as pessoas tenham um momento de reflexão também. Vamos lá, o lanche normalmente é planejado por uma pessoa da célula. Essa pessoa pode ser o secretário, pode ser o próprio anfitrião, vai definir que tipo de lanche vai acontecer naquele momento. Definindo que tipo de lanche, ele vai distribuir funções. Talvez você pode fazer isso com a célula fechada, só os integrantes principais, ou mesmo toda a sua célula junto com seus convidados. Eu mesmo tenho 2 grupos, um grupo só com o núcleo da célula, que é aqueles que fazem, né, de maneira intencional, e também um grupo com todo mundo, com meus convidados, com meus amigos, e hoje eles já participam de toda a rotina da célula. Isso é maravilhoso, é bom que você chegue nesse ponto, onde toda a sua célula participa, traz ali um suco, traz ali um bolo, traz ali um refrigerante. Isso é muito bom para gerar engajamento, e você consegue também envolver todo mundo na programação celular, né? Isso é muito importante. Organize-se a mesa para o lanche. Organize lá, tem um ambiente separado, não ali no centro das atenções, porque até mesmo isso pode gerar um empecilho depois, né? Na hora da mensagem, na hora do louvor, as pessoas vão estar lá sempre mexendo na mesa. Então é muito importante você ter ali do lado aquele momento onde... aquele lugar onde as pessoas vão ter acesso ao lanche, à alimentação, que seja de uma maneira individual, mas dentro do próprio ambiente. No caso da célula com crianças, né? Temos crianças na nossa célula também, mas é muito importante elas terem um ambiente delas, né? Elas terem um momento separado para a célula delas e ter uma programação, não somente aquele lugar de olhar as crianças, aquele olhar ali de colocar as crianças de lado, não. A gente tem um material, você vai estar disponível também para você dentro desse curso, um material completo sobre célula de crianças, para ver como trabalhar, o que falar. Elas também precisam ser ministradas, até porque nossa intenção não é só cuidar e olhar dessas crianças, mas de estar ali junto com o pessoal, mas sendo ministrado também em um ambiente alternativo, paralelo, sendo ministrados sobre a palavra de Deus. É muito importante isso. Seguindo, pessoal, a reunião de célula. Como fazer? Qual é a programação, tá bom? Como é o passo a passo? Você vai ter acesso aí no seu material em um gráfico que é muito fácil de ver. Um bloco onde você vai ver a progressividade da célula. O que acontece primeiro, o que acontece depois, o próximo passo. Isso é apenas um exemplo. Você pode alterar, obviamente, a programação, mas essa programação indicada, ela é a mais executada pela própria central, aqui também por nós, e acordando ser o melhor, chegamos a um acordo sendo o melhor modelo, né? A melhor programação, a melhor rotina para acontecer a célula da melhor maneira possível. A reunião de célula, primeiro, o lanche. Galera, por que o lanche acontece primeiro? Vamos lá, pense aí na possibilidade aí de você convidar alguém que está fazendo faculdade, alguém que trabalha até 6 horas, minha célula mesmo, 19h30. E aí você convida uma pessoa que também trabalha, né? E às vezes ela não tem tempo de ir em casa, ou até mesmo tem, porém toma um banho rápido e vai direto para a sua célula. Essa pessoa não teve tempo de comer, de se alimentar, e você sabe como é difícil prestar atenção com fome, né? Você já viu como a pessoa fica ansiosa para acabar logo, por quê? Porque ela está com fome, ela tem que ir para casa, ela tem que fazer um lanche dela, ela tem que jantar.
E isso acaba distraindo ou criando uma impaciência, uma ansiedade. Nada melhor do que a primeira impressão da célula ser uma mesa bem servida, uma mesa atrativa, né? Com vários ali petiscos, lanches, suco, água, para que essa pessoa seja não somente bem recebida por nós, com um abraço, com um sorriso, com um aperto de mão, com um quebra-gelo bacana, mas também com um lanche ali para essa pessoa estar ser alimentada e baixar o nível da ansiedade, né? Baixar o nível da preocupação. Com comida a coisa fica muito melhor, né? Com certeza. Mas como fazer esse lanche? Aqui a apostila tem alguns pontos para você se nortear. Esse lanche tem que ser um momento de descontração e de oportunidade para que as pessoas possam conversar e conhecer um pouco mais. Esse momento é um momento estratégico, por isso está na sua apostila, lanche e comunhão. É um momento estratégico para você conhecer, perguntar como é que foi o dia, perguntar o nome, perguntar como é que vai a família. É um momento para conversa, diálogo. O que não pode acontecer no lanche é estar ali várias pessoas e todo mundo ali calado, ninguém se aproxima de ninguém, não. Esse é o momento estratégico para você se aproximar do seu convidado ou do convidado de outros que estão lá também. Fazer esse rodízio aí de aproximações. Segundo ponto, ao chegarem as pessoas, devem encontrar um ambiente informal e acolhedor. Não é aquele ambiente de culto, meu Deus, as cadeiras todas arrumadas, um silêncio, uma reverência. Não, é minha casa. Na minha casa eu estou recebendo essas pessoas e quero que elas sintam à vontade. Então esse lanche precisa acontecer em um ambiente descontraído, em um ambiente onde a pessoa se sente à vontade, até mesmo para se aproximar da mesa, né? Por exemplo, vamos colocar uma hipótese. Você coloca ali tudo de vidro, talheres de prata, aquela coisa toda miraculosa, e a pessoa fica até com medo, né, de se aproximar, de quebrar alguma coisa. Não, é um copo ali descartável, é talvez um copo normal de vidro que você tem em sua casa, tudo lá à disposição, um guardanapo lá, facilitando essa pessoa pegar, se aproximar de qualquer alimento. Não uma coisa extravagante demais para constranger, não. Tem que ser um ambiente acolhedor e informal, é essa a grande questão. A célula, ela é eficaz porque é informal. Deixa a formalidade para os nossos cultos, deixa a formalidade para a igreja. Mas a nossa casa é um ambiente, tem que ser um ambiente informal. Terceiro ponto do lanche poderá acontecer tanto no início quanto no fim, ok? Não há uma regra, tem que acontecer no início. É apenas a melhor estratégia que nós achamos. Ter o lanche no início para diminuir o nível da ansiedade, para essa pessoa que chegou cansada na correria já se espertar, né? Porque às vezes chega com sono e aí uma coisa que come, um suco que bebe já desperta essa pessoa, né? Isso é muito bom. Além de no início nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais. E durante a célula até usar o nome, citar as pessoas pelo próprio nome, comentar aquilo que acabaram de conversar. Isso é muito bacana. No final também é positivo, tem as suas vantagens. Porém, você pode estar dispondo aí de acordo com a dinâmica da sua célula. Mas a melhor estratégia que nós temos achado é o lanche no início da célula. Quarto e último, é importante que seja um lanche simples, prático e que gere alegria e não peso. É exatamente isso que eu comentei aqui. Aquele lanche muito rebuscado, aquele lanche muito elitizado, pode acabar, em vez de aproximar, afastar. Pode mais constranger do que dar liberdade para as pessoas. Eu já tive experiências, por exemplo, de ir em festas de 15 anos, em casamentos, que eu tenho algumas resistências para comer, né, algumas restrições, e quando eu cheguei lá, a coisa era tão fina que eu não comi nada, eu não sabia o que era, umas coisas esquisitas, né, uns molhos e aquelas coisas todas que para mim era novidade. E eu praticamente só tomei o suco, né, o refrigerante, que era a única coisa que eu conhecia. O resto era aquela comida toda estranha, né, aos meus olhos, não era comum para mim. Então eu acabei ficando ali distante, e isso não pode acontecer na sua célula. É importante ter um lanche simples, prático. Também a célula não é para gerar um peso financeiro para o anfitrião, para os participantes, não. O lanche é para ser acessível a todos, né? Um biscoito, uma bolacha, um salgado, um pãozinho, né, com alface ali, um patê, alguma coisa bem simples, torrada.
um caldo, são várias as opções, né? Mas que seja algo simples, prático e acessível a todo mundo, porque quando você for fazer um lanche coletivo, por exemplo, o nível do seu lanche pode constranger talvez outras pessoas que não têm uma condição financeira muito boa, ou até mesmo pessoas que querem contribuir, mas não têm condição de contribuir no mesmo nível, talvez, que você propõe na sua célula. Isso vai fazer a pessoa recuar. Eu não vou trazer esse biscoitinho porque eu acho muito simples. Isso é ruim. Então tenha muito cuidado na hora de fazer a escolha do seu lanche. Próximo passo é o quebra-gelo. É o segunda programação no cronograma da nossa célula. Quebra-gelo, qual é a função do quebra-gelo? É muito importante, principalmente para gerar integração entre as pessoas, porém deve ser proposto de maneira a deixar as pessoas à vontade e nunca em situação de constrangimento. Pensa em um quebra-gelo com perguntas pessoais. Pensa em um quebra-gelo que constrange, que impele a pessoa a fazer alguma coisa que ela não quer. Isso não é correto, né? Isso não deve acontecer. Quebra-gelo é um momento ali de um olhar para o outro, perguntar o nome, dizer ali um pouco de si, deixar ser conhecido e também conhecer as outras pessoas. É um momento mesmo de descontração também. Por isso o lanche, porque é uma continuidade. Vem o lanche, que é um momento de comunhão. Depois o quebra-gelo, que é um momento de interação, que envolve todo mundo da célula, né? Todo mundo se apresenta, todo mundo conversa, todo mundo participa. E isso é muito positivo. E quais as características desse quebra-gelo? Como ele deve ser? O que ele não deve ser é que não deve ser um jogo. É uma atividade que ajuda a pessoa a tirar a atenção de si mesmo para sentir a vontade com os outros. É integrar mesmo, a literalidade dessa palavra. Integrar essas pessoas na própria célula. Concentra todos os participantes em um assunto central. Você vai tirar as pessoas ali do pensamento individualista, boleto, cansei, o dia, trabalhei demais. Você vai pegar essas pessoas, resetar a mente delas. Basicamente o quebra-gelo faz isso. E integrar, aproximar elas do tema da lição, do assunto central daquela noite. Quebra a hesitação inicial que cada pessoa tem de falar abertamente. É preciso o cuidado para não expor detalhes da intimidade de ninguém. Isso é muito importante, porque as pessoas estão ali para ser conhecidas, sim, mas no limite e na autorização que cada um quer se dar a conhecer. Não podemos constranger nem forçar as pessoas a nada, mas até mesmo preparar essas pessoas para participar da mensagem. E na nossa mensagem nós vamos perguntar: e o que vocês acham sobre esse assunto? Qual a sua experiência sobre isso? Como aconteceu com você? Isso vai nos norteando, isso vai pontuando, isso vai dando liberdade, abrindo portas para que essa pessoa possa participar ali daquele momento de conversa também sobre o assunto central, que é a mensagem da célula. Show? Tá entendendo aí? Lanche, quebra-gelo, isso tudo com o propósito de integrar, de trazer para perto, de receber essas pessoas e já deixá-las preparadas para receber o que vem após, que é justamente o louvor e a palavra. Vamos lá. Sobre o louvor e a adoração, também é uma proposta de vir logo após o quebra-gelo. Se de um modo a gente usa o quebra-gelo para dispersar ali a hesitação das pessoas, aproximar elas para um assunto central da célula, mas também para conhecer as outras pessoas, o louvor e a adoração nesse momento vai preparar essas pessoas para receber a palavra. O lanche prepara para o quebra-gelo e o louvor prepara para a palavra. Então é muito bom ser progressivo, porque a gente vai obter o melhor resultado. O louvor, as pessoas agora movem o foco para o Senhor, elas vão olhar para Deus agora, vão ser encaminhadas para a adoração, vão ser encaminhadas para a reflexão com Deus, agora é ela e Deus. Escolha cânticos conhecidos e fáceis, né? São músicas que todo mundo canta, músicas, se não conhece, imprime a letra lá, entrega para cada pessoa num papelzinho para ela acompanhar aquilo que você está cantando. Providencie letras de músicas para aquelas pessoas que não souberem. O líder ou responsável precisa ter comunhão com Deus para que este momento realmente flua. Você já viu, eu já vi, acredito que todo mundo já teve uma experiência de alguém, por exemplo, que vai dirigir um momento de adoração, louvor, seja na igreja, seja na célula ou em outros ambientes, e a pessoa tem uma dificuldade com o instrumento, está aprendendo ali o instrumento ainda, ou não preparou direito,
ou talvez não tem lá uma boa noção de música ou musicalidade, né? Não tem ali vamos colocar assim, uma inclinação, um talento para aquilo. Não que necessitamos de profissionais para fazer a célula, mas também, às vezes, com o propósito de conectar essa pessoa até Deus, aí vira uma distração, porque o erro, muitas vezes ali desafina, ou uma música que canta errado, e acaba trazendo aquele momento de constrangimento, de peso. O momento de louvor não é um momento de peso. Se isso acontecer, se não tiver ninguém que toca, não tem problema nenhum. Coloca uma música lá de reflexão no seu som, na sua TV e curte aquele momento ali, chama as pessoas a orar, chama as pessoas também a se concentrar com Deus e ouvir a letra daquela música, né? Para receber de Deus a mensagem daquele louvor. Pode ser usado instrumentos, né? Se tiver quem toca, e as músicas gravadas também em aplicativos adequados, ou playback, que todo mundo canta também, ou apenas o louvor tocado. Pode ser feito de qualquer forma, mas é importante ter esse momento que prepara os nossos convidados para receber uma palavra de Deus, né? A gente sabe quão importante é o louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E na própria igreja temos a rotina de nos preparar através da adoração para recebermos a palavra. Vamos estar mais sensíveis, vamos estar mais abertos para receber isso. E essa parte é muito importante. Após o louvor, temos sim o compartilhamento. Esse momento, talvez, ela é uma intermediação entre ali esse momento de louvor e palavra, que dar a oportunidade para os membros testemunharem as bênçãos recebidas durante a semana, compartilhar os problemas que estejam enfrentando. Também podem fazer pedidos específicos de oração. Esse compartilhamento pode ser após a palavra ou pode ser antes mesmo da palavra, né? E você pode escolher, por exemplo, alguém da sua célula para dar um testemunho específico sobre algo edificante que aconteceu na semana dela. Não testemunhos, tá? Fique claro, não é dar liberdade para a pessoa falar o que quer. É muito importante a gente ser intencional nesse momento, porque às vezes um testemunho vai aumentar o nível de fé, vai aumentar o nível de expectativa dessa pessoa para a palavra que vai ouvir daqui a pouco. E não o contrário, e não se decepcionar, e não trazer uma pessoa para ser o centro das atenções agora, através do seu testemunho, que não é tão positivo assim. Então é muito cuidado, eu particularmente, coloco esse momento após a palavra, no final da mensagem eu abro para o pessoal, fala, comenta aí, o que vocês acharam, qual a experiência de vocês, se alguém quiser dar um testemunho sobre tudo que ouviu, sobre a experiência que teve, isso é muito top. No entanto, tem que ter cuidado, o líder não pode perder o controle nesse momento da atenção central, porque você já trabalhou ali no lanche, na comunhão, no louvor, no quebra-gelo, para chegar a um tema específico. E agora, ninguém pode atrapalhar essa progressão da mensagem que vai ser ministrada. É como se fosse um link entre a lição ministrada e a lição ministrada na reunião passada e sua aplicação prática na vida das pessoas. De qualquer forma, você precisa se localizar. De qualquer forma, você precisa saber exatamente aquilo que é a realidade lá da sua célula, para você não perder o controle daquilo que será ministrado. Próximo passo aí, nós vemos a edificação. A edificação, o estudo da palavra, que é a própria mensagem. Agora, nesse momento, o foco vai para as necessidades das pessoas presentes, né? Agora, o tema é sempre aplicado para o nosso dia a dia. Na igreja, a gente estuda sobre a palavra, a gente escuta uma palavra edificativa, mas na célula nós vamos tratar de coisas práticas do dia a dia da pessoa. Nós vamos lidar ali com a rotina de cada pessoa. Então é importante que a gente não venha trazer um conteúdo denso para a célula, mas algo prático, algo que toca, que chega lá na fim da linha, na ponta das pessoas lá mesmo, na prática, no dia a dia, na vida familiar. E é muito importante que essa palavra atinja, né, a realidade das pessoas. Segundo ponto, a Bíblia é a ferramenta e não o ponto central. A Bíblia é o ponto central na igreja. Nós vamos falar da Bíblia, vamos trazer um texto edificativo. Na célula, muitas vezes, nós precisamos usar a Bíblia como uma ferramenta de resposta,
como uma ferramenta de ajuda, mas não o início do que está acontecendo. Nós precisamos entender que a célula vai ser o momento onde essas pessoas vão abrir o coração, vão trazer demandas, vão trazer necessidades pessoais. E aí o líder, com sabedoria, vai utilizar a Bíblia ali como uma ferramenta, não como sendo das atenções, não como um pregador de lançar o texto e a partir do texto começar a fazer a exposição daquela palavra. Muito importante que esse tema atinja as necessidades práticas das pessoas e usar a Bíblia como uma ferramenta de resposta, uma ferramenta de conselho para cada pessoa. Terceiro ponto que nós vemos aqui no momento da palavra é o líder ser um facilitador e não um professor. Você não está lá como líder ou como pessoa que está ministrando a palavra para mostrar o seu conhecimento ou está ali de alguma maneira esbanjando, toda a sua sabedoria. Não, ele é um facilitador. Facilitador de quê? Facilitador do assunto para que as pessoas possam participar. Você está ali como moderador, vou usar também essa expressão, para poder estar no controle e permitir que cada pessoa da célula participe, dê o seu parecer, fale um pouco sobre o que está acontecendo, discorra um pouco sobre o tema, discorra um pouco sobre o assunto principal. Então, ele está ali facilitando a participação das pessoas e não como alguém que detém o conhecimento, as pessoas em nível inferior recebendo daquilo que você vem entregar. Antes, pelo contrário, o líder vai trabalhar em cima da demanda de cada pessoa. O líder vai dar voz a cada pessoa e, com perguntas intencionais, extrair delas o tema central, para que a aplicação seja não somente teórica, mas seja prática para a vida de cada um. Então, esse ponto é muito importante. O líder é um facilitador, guarda isso aí, e não um professor. A célula não é uma sala de aula, ela é um momento de compartilhamento, de abertura, onde todos participam. Quarto ponto aqui é o alvo, são as verdades simples da Bíblia e aplicações pessoais dela. Quantas vezes, eu quero trazer uma reflexão dentro desse assunto, pergunto a você, quantas parábolas existem na Bíblia e quantas passagens bíblicas Jesus ali demonstra todo o seu conhecimento teológico, seu conhecimento sobre a lei, sobre a Torá, sobre a tradição judaica? Quantos textos tem da exposição de Jesus com essas verdades bíblicas e quantos textos tem? E eu afirmo, são vários, vastamente. Você acha na Bíblia textos onde Jesus vai lidar com parábolas, com histórias simples que chegam lá na vida pessoal das pessoas. Exemplo é esse que o semeador saiu a semear. A parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, isso é a realidade das pessoas. E Jesus trabalhava em cima da realidade de cada um. Jesus, sendo filho de Deus, detendo todo o conhecimento, não estava ali para esbanjar toda a sua sabedoria. Ele estava ali lidando com assuntos pontuais, que era a prática, que era a vida real de cada uma das pessoas. E é muito importante que você traga uma palavra simples. O mestre, ele não é avaliado pelo conhecimento que tem, ele é avaliado pela capacidade de extrair o complexo e tornar simples. É isso que está uma pessoa sábia, é isso que está um bom líder, é essa avaliação que se faz para chegar à conclusão se você está sendo um bom líder, se você consegue pegar as coisas profundas da palavra de Deus e tornar simples para as pessoas que ainda não têm o conhecimento, para as pessoas que ainda não detêm toda a compreensão bíblica e elas conseguirem se aproximar de Deus, entender a palavra, porque você traduziu essa parte complexa para uma parte aplicável para a vida dessa pessoa, nisso está o seu sucesso. Como líder, como ministrante da palavra, isso vale para todas as áreas, inclusive pastores, que até mesmo no ambiente da igreja. É muito importante, o pastor não está ali para complicar a vida das pessoas, para trazer coisas profundas e lançar ao colo das pessoas. Não, o pastor está ali para traduzir a palavra, pegar um conhecimento que talvez é complexo para a maioria das pessoas e tornar ele simples, prático, acessível, para que as pessoas entendam o evangelho de acordo com a sua capacidade cognitiva, de acordo com a sua capacidade de inteligência, de acordo com a sua bagagem histórica, de conhecimento. É muito importante. Jesus falava para todos os públicos, não só para algum específico. Então é muito importante. Traga algo simples para edificação, para a prática da vida das pessoas. Quinto,
Característica de um bom estudo. Como eu vou avaliar se a palavra que eu vou trazer ela é boa para os meus convidados? Há alguns critérios aqui, eu queria seguir com você. Preste bastante atenção, são 5 pontos apenas e eu gostaria que você se atesse a eles. Vamos lá. Relaciona-se com as coisas que estão acontecendo na célula e na atualidade. Ou seja, você não vai tratar de assuntos obsoletos e nem de assuntos futurísticos. Você vai trabalhar em assuntos que são vigentes para aquele momento, para aquela época, para o momento de vida das pessoas, né? Segundo, você vai transmitir ânimo, estímulo e desafio através da sua palavra. É um discurso, é uma ministração que estimula as pessoas, que coloca elas para cima, que dá força, que desafia elas a permanecerem, a serem mais, a serem melhor. E não alguma coisa como exortação, que é algo que a gente conhece dentro da igreja, né? Vamos botar a disciplina, ataca, né? É a repreensão. Não, de maneira nenhuma. A célula tem que ser um ambiente de estímulo, tem que ser um ambiente de encorajamento. A sua palavra tem que ser baseada nisso. Ministra alguma necessidade. Ela precisa ser aplicável a alguma área da vida dessa pessoa. Resuma a história. Se um convidado seu sair da sua célula sem levar o que eu vou mudar amanhã, é uma pergunta que você precisa se nortear. O que isso que eu ouvi muda na minha vida amanhã? Cara, se apega a isso, se baseia nisso, você vai muito bem como líder, como quem está participando de uma célula. As pessoas precisam sair decididas a mudar alguma coisa no dia a dia delas, através daquilo que ouviu na célula. Se ela sair para viver a mesma vida, ou não vai mudar nada, de que adianta fazer essa célula? De que adianta gastar 1 hora, ou vou dizer, perder 1 hora da vida dessa pessoa, para ela sair da sua célula e não decidir mudar nada? Então, muito importante é você, no final de toda a mensagem, trazer essa aplicação, né? Vamos falar disso aqui. Mas que você, como quem ministra, esteja se norteando. O que isso vai mudar na vida da pessoa amanhã? O que ela vai decidir fazer com isso que ela está ouvindo? Então, é muito importante. Focaliza-se na vida e não nos conhecimentos. Por mais conhecimento que você possa ter, por mais entendimento bíblico que você, líder, possa ter, repito, você não está ali para derramar conhecimento ou para que as pessoas possam adquirir conhecimento através das reuniões. Isso vai acontecer de maneira natural, mas não deve ser intencional, que as pessoas adquiram conhecimento. É para isso que existe o seminário teológico, é para isso que existe a própria igreja, o culto de estudos, o culto de palavra, o curso de batismo. É para isso que existe todas essas outras ferramentas que a igreja propõe. A célula não está ali para fazer estudo bíblico, nós aprendemos isso na primeira lição, não é um ponto de pregação, não é uma reunião de estudo da palavra, é simplesmente algo prático da vida das pessoas. Então, guarde isso aí. Quinto e último, proporciona experiências, não apresenta uma preleção ou pregação. Ajuda o grupo a descobrir alguma coisa por meio de uma experiência. Eu, particularmente, gosto de usar bastante exemplos práticos da vida, exemplos, às vezes, de uma garrafa, você pode tirar uma aplicação, de uma fruta, de algo que acontece na natureza, de tudo que acontece, você pode estar ali, tirando aprendizados. Isso é muito bom, particularmente, fala muito comigo. Eu amo ouvir pregações que me trazem informação, mas me trazem também uma reflexão sobre como eu tenho vivido. Então, informação mais aplicação, sucesso. Quando essa pessoa tem a informação que é a Bíblia ou alguma coisa prática ou uma reflexão diária e ela tem uma aplicação prática para mudar, algo para resolver, algo para refletir sobre, cara, isso aí é sucesso. Vai mudar a vida da pessoa e ela vai começar sentindo esse ambiente frutífero para ela, sentindo um ambiente que realmente tem valor para ela e não somente um lugar para ir despretensiosamente toda semana. Dicas para um bom estudo também. Isso aí vai para o líder ou para quem ministra, para o líder em treinamento. Dicas para você que vai preparar esse sermão, que vai ministrar na célula. O que fazer? Quando o ambiente permitir, organize as cadeiras em círculo. Isso vai te ajudar a manter as pessoas no mesmo nível, sem constrangimento. Isso, inclusive, tranquiliza aquele que vai trazer a mensagem, o líder ou líder em treinamento. Isso vai ajudar, porque não tem um púlpito, não tem um altar, não tem um holofote em você.
para que você possa trazer ali uma palavra, todo mundo olhando. Não, você está ali sentado numa roda informal, conversando, batendo um papo, abrindo o jogo com todo mundo, permitindo que as pessoas participem. Isso vai te dar muita segurança. Outra dica: incentive a participação de todos, respeitando as diferenças das pessoas e sem causar constrangimento a ninguém. Ou seja, não obriga as pessoas, cada um vai ter que falar. Não, quem quiser, gente. Quem entende que teve alguma experiência, que quer compartilhar, mude a sua narrativa. Não exija que as pessoas falem, não tem que falar. Se ela quiser só ouvir, ela vai só ouvir. Então não seja um líder que vai constranger as pessoas à participação. A participação deve ser natural e vai acontecer quando ela se sentir à vontade. Isso é orgânico, né? Isso é natural que aconteça. O líder, terceiro ponto, o líder deve sempre testemunhar a respeito do tema estudado, de forma a sensibilizar as pessoas a fazerem o mesmo. Se você é líder, não se mantém num tema, por que as outras pessoas, ao compartilharem, devem permanecer? Então, você é o exemplo de testemunho, você é o exemplo de participação, você é o exemplo de inserções. Então, significa que você vai precisar focar no tema, se manter no tema, fazer perguntas intencionais para controlar aquele ambiente de uma maneira subentendida. É muito importante que você, como líder, não saia do tema. Esteja ali focado no assunto, focado na aplicação. E se for testemunhar alguma coisa da sua vida, volte para o tema e faça uma aplicação em cima daquilo que você está ministrando. Se você sai, as pessoas também vão sair, ok? Chegando aqui, um ponto muito importante, ainda dentro da palavra, como elaborar perguntas. Gente, escreve uma coisa aí, se você tiver um material, algum papel de anotação, escreve aí, perguntas intencionais. Se você me perguntasse, pastor, o que move as células na hora da mensagem? O que move as células na hora da mensagem são perguntas intencionais. Se você faz a pergunta certa, cara, você vê na cara das pessoas, você vê no rosto delas que a pergunta chegou lá, que a pergunta afetou elas, que a pergunta pegou ela de jeito, abraçou sem apertar, apertou sem abraçar, né? Como diz o velho provérbio. Que essa pergunta, nosso Deus, que reflexão, me pegou agora. Então, se você tiver as perguntas certas, e observe, é uma pergunta, não é uma afirmação, não é uma crítica, então essa pessoa não vai receber mal. Uma coisa que você precisa ter é inteligência para poder elaborar perguntas intencionais. A pergunta certa vai fazer com que essa pessoa vai refletir lá no canto dela, na mente dela, e você não foi invasivo, você não foi desrespeitoso, mas você colocou ela para pensar. Então, as perguntas, para mim, é a chave das células. Então, faça boas perguntas, perguntas amplas, que estimulam o compartilhamento, né? Boas perguntas não inibem a resposta, impondo que as pessoas respondam apenas o que queremos ouvir. Nunca deve se perguntar, por exemplo, você crê na Bíblia? Você crê em Deus? Isso são perguntas que cada um tem a sua individualidade, porque ninguém vai responder eu não creio e ponto. Ela vai querer explicar seu ponto de vista, ela vai querer falar sobre uma experiência pessoal. E nesse momento não é cabível para que abra para esse tipo de pessoa, porque talvez tenha alguém do lado crendo. E ao ouvir um argumento negativo, pode acabar descrendo, ou o contrário. E isso nós não temos controle. Por isso, mesmo que o ambiente da célula seja um ambiente de compartilhamento, não podemos perder o controle sobre o que as pessoas falam, sobre o assunto que coloca na mesa. Por isso, perguntas intencionais são indispensáveis, porque de alguma maneira obriga uma resposta dentro do tema. Boas perguntas estimulam a honestidade. É melhor perguntar o que, qual, como ou porquê. Boas perguntas produzem novas perguntas, estimulam as opiniões e as experiências, além de favorecer o pensamento e o aprendizado. Algo que a célula precisa ter é momentos de reflexão. Muitas vezes não é só falar, mas gente, pensa aí, você está lá ministrando, galera, pensa aí, não é errado isso? Olha para você ver como isso é prejudicial e como está afetando a sua vida, como você tem vivido baseado nessa informação, como você imagina viver ou ser daqui a 2, 5 anos. Isso vai estimular a imaginação, a reflexão intencional das pessoas sobre o assunto que você está trazendo, ok?
Vamos lá, faça perguntas dirigidas a pessoas diferentes para evitar que a mesma pessoa sempre responda as mesmas perguntas. Cara, isso é muito interessante. Por isso eu vou lembrar de novo que o líder é um facilitador e não um professor, um moderador. Então é muito importante que você, líder, direcione as perguntas, não deixem aberto não. Fala, e aí, quem quer trazer um testemunho aqui? Quem quer dizer alguma coisa? Não, ô João, ô Pedro, que você pensa sobre isso? Cara, dá um parecer seu aí. Maria, como você se imagina daqui a 2 anos? Como você vê essa reflexão? Como isso muda o seu amanhã? Como isso traz coisas boas para o seu dia? Como isso muda, afeta a vida da família? Pergunte pontualmente às pessoas para estimular a participação de todos. Com certeza vai ter aquele inteligente na sua célula, né? Aquela pessoa que gosta de participar, que gosta de falar, e você precisa manter o controle ali. Fala, ó, calma aí, deixa ali, a pessoa fala, João, Tiago, Maria, José, como? Fala alguma coisa aí, comente isso para mim, o que você pensa a respeito. É muito importante você estar ali desenvolvendo o compartilhamento da palavra de maneira equilibrada e não centralizada em 1 ou 2 pessoas que estão ali na sua célula. Seguindo o nosso script aqui, desafio é outro passo. Após a mensagem, vem aí, eu vou traduzir aqui para aplicação prática e os avisos. É nesse momento que você vai trazer a aplicação prática da palavra para a vida das pessoas, vai deixar talvez um desafio. Ó, essa semana você vai tentar, exemplo, o tema é não fale mal de ninguém. E você dizer ali para aquela pessoa, o desafio é você não abrir sua boca para dizer nada de ruim. Você só vai poder dizer coisas boas a respeito das pessoas. Então nessa semana o desafio é esse. Porque vai trazer não somente uma aplicação, mas uma consciência. Vai integrar as pessoas ao assunto central da palavra. Depois disso, você pode ter ali outras considerações, alguns avisos da igreja, combinar a próxima reunião, combinar o horário, pedir feedback das pessoas a respeito do grupo, a respeito de outras informações que possam ser cabíveis naquele momento da célula. No seu material, você vai ver aí o cronograma em uma tabela para você poder seguir o cronograma da célula. Lanche, quebra-gelo, louvor e adoração, estudo e compartilhamento, oração e ministração e o planejamento e desafios. Isso aí você vai encontrar no seu material, que vai estar disponível em PDF ou em slide, juntamente com essa aula. Quero abrir um parêntese aqui. Por que parêntese? Porque talvez não é tão comum quanto a gente imagina, que são as reuniões online, que são as reuniões virtuais de célula. Podem existir sim, são excelentes, são muito boas, mas, obviamente, em situações específicas. Por quê, pastor? Se tudo está evoluindo para isso, por que não fazemos só células online? Porque não estimula a comunhão, porque não tem o contato físico, porque não tem um abraço, porque não tem um aperto de mão, não tem um olho no olho, não tem ali o sentar na mesa, comer o mesmo alimento, o partir do pão. Então, é muito importante que, mesmo que seja um recurso, não é a nossa regra. A nossa regra são células presenciais na minha casa, chamar pessoas à minha casa para ter esse momento especial e poderoso que é as nossas células. Mas abro aqui um parênteses para dizer as vantagens e desvantagens, tá bom? Você vai poder conferir no seu material, estudar mais a fundo se esse é o seu interesse em células virtuais. Mas eu vou me ater aqui somente a dizer as vantagens e as desvantagens gerais. Vou começar pelas vantagens, que são: primeira, permite a participação de todos os membros, inclusive enfermos, em viagens, mães com crianças pequenas e etc. Cara, quem dera, muito bom. Você pode, por exemplo, ter uma célula mista aí no sentido de presencial online. Pode ter uma pessoa, você coloca lá seu celular e uma pessoa está em casa, está enferma, não pode participar, mas está ali um celularzinho que você conecta com ela e ela participa da célula, está ouvindo tudo, tá participando também, pode ter um momento de fala, por que não? Então, muito importante. No entanto, recurso, não regra, mas ajuda muito nesses momentos de pessoas enfermas, de pessoas que estão viajando, para não deixar de serem edificadas, talvez, pela palavra ou pela reflexão central. Mais uma vantagem: permite a participação de familiares que não pertencem à célula e pessoas com dificuldades de deslocamento.
além de eu estar assistindo online ali, tem pessoas comigo em casa, tem pessoas ali do meu lado que estão ouvindo, e essa palavra, essa mensagem chegando, ela é positiva, né? Para aquela pessoa que está lá ouvindo secundariamente, vou colocar assim. Terceira vantagem, permite a participação de pessoas com preconceitos que existiam em frequentar reuniões religiosas. Ou seja, a partir do momento que ela não está lá, ok, mas está vendo, está assistindo e chega a uma conclusão, cara, que legal, que bacana essa célula, pensei que seria diferente, pensei que seria um momento ruim, um momento chato, mas olha que legal, olha que bacana. Vai gerar desejo dessa pessoa de se deslocar até a sua casa, de se programar para participar de uma célula presencial. Isso é bom. Facilita o convite e a aceitação. Por quê? Isso aí é a mesma coisa do ponto anterior. Porque às vezes a pessoa, você convida, ela não vai, mas você manda o link. Você manda o link da reunião online, essa pessoa vai ver a reunião, vai participar, vai ver como é e fala, caraca, eu vou, gostei. E decide a partir daí. E isso ajuda, possibilita o alcance de pessoas distantes e visitantes convidam outras pessoas de seus relacionamentos. Ou seja, a célula online ela tem essas vantagens, ela tem uma abrangência, ela tem um alcance que a presencial com certeza não se compara, não tem. Porém, temos que entender que também existem os desafios e as desvantagens, né? E as desvantagens são, pode gerar comodismo, aquela pessoa que gosta ali só de ouvir, mas não de participar. Ela quer conhecer, mas não quer se dar a conhecer, isso é muito perigoso. Abre mão da comunhão presencial, já falamos aqui, ela não tem um abraço, não tem um aperto de mão, não tem um olho no olho, né? Isso é muito importante, o calor humano. Terceiro, as pessoas com dificuldade para lidar com tecnologias e mídias sociais. Exemplo, idosos. Às vezes você não tem ali uma pessoa capaz de abrir uma aula online, um link, um programa, um Zoom, um Meet da vida, um Instagram, uma rede social, vai ter dificuldade. Nossa, eu tentei, não consegui abrir. Então não vai ser todas as pessoas que vão conseguir acessar isso. Então essa é uma desvantagem. E por causa disso, talvez por causa dessa limitação, não vão ter acesso ao momento de edificação de palavra de Deus. Então isso é muito ruim. Quarto, a deficiência de sinais de internet, né? Depende de muitas coisas. Eu vou colocar aqui até mesmo outra dificuldade bem real, que é o áudio, né? Às vezes você não tem ali um microfone lapela, algo ali específico para a transmissão. Talvez você não tenha uma iluminação adequada, fica aquela coisa ruim, aquele áudio cortado, a internet interrompendo. Às vezes você tem uma boa internet, mas a pessoa não tem, o lugar que ela está não colabora, e aí fica essa transmissão de áudio, corta o microfone, está fazendo barulho. Então vira uma certa confusão se não tiver uma organização sistemática ou intencional a esse respeito. E o último, menor interatividade. Mesmo que ela esteja lá ouvindo e participando, ela não consegue muitas vezes participar, ver todo mundo, saber o que as pessoas estão sentindo ao ouvir, né, o seu testemunho, não tem ali a reação em tempo real das pessoas. Então isso prejudica a interatividade da célula. O como fazer, deixo para você que está considerando mais as vantagens do que as desvantagens e mesmo assim deseja fazer a sua célula. É necessário? Sim, pode acontecer uma vez ou outra de você fazer, correto. Agora, eu não creio que uma célula virtual, só virtual, ela vai dar frutos quanto uma célula presencial. É diferente, é bem diferente e ela é um recurso e não uma regra. Deixo isso aqui. Então, se você quer saber mais como fazer, esse material também te oferece instruções práticas de como fazer, de quais os cuidados que você deve ter, qual a organização que você precisa fazer para ter uma célula virtual ou para fazer mesmo uma transmissão de célula virtual. Eu acho que deve ficar para as exceções. Esse é o nosso conselho. A dinâmica das reuniões, você já viu aí, né, todo o cronograma, o lanche, depois o quebra-gelo, depois o momento de compartilhamento ou palavra, né, um ou outro, o louvor e adoração, depois lá o momento dos avisos, né, e de abrir para as pessoas. Depois outras considerações, você já entendeu um pouco da dinâmica da célula. Mas também nós temos que falar aqui um pouco, dentro dessa lição, que também trata de células, a respeito do convite. Finalizamos então essa programação da célula, de como acontece e como acontece, né? E agora nós vamos falar um pouco do convite. Como convidar essas pessoas, né? O que fazer?
Como eu chamo essas pessoas para a célula? Como eu me aproximo delas através dessas instruções que nós vamos passar? Antes de ler, a primeira coisa que eu quero deixar aqui, que é muito importante, é não convide sem se relacionar. As pessoas têm uma grande ilusão que simplesmente pelo convite elas vão. Vão sim, vão uma vez só, infelizmente. Quando você convida alguém que você não tem relacionamento, elas vão lá porque te ama, porque te respeita, porque não querem fazer uma desfeita contigo, mas elas não estão ali pelo relacionamento. E a célula é um lugar de se relacionar. Se você não mantém relacionamentos, então esse convite, cara, ele vai ser aleatório, ele vai ser inútil, porque a pessoa pode ir, mas da segunda, da terceira, ela vai começar a arrumar desculpas, ela vai talvez desanimar, não vai querer lhe magoar e fica bem estranho o relacionamento. Por isso, quer convidar alguém? Não faça convite sem relacionamento intencional. Se aproxime dessa pessoa antes, converse um pouco com essa pessoa, traga ela mais para você, esteja ali convivendo com ela no dia a dia, se aproximando dela mesmo, se importando, para depois fazer esse convite que vai ser muito mais assertivo, frutífero e vai te dar resultado. Tem a recepção dos participantes, né? Com a apresentação dos visitantes. É muito importante você estar ali no primeiro momento. Eu, por exemplo, antes do lanche começar, eu faço uma oração de gratidão pelo lanche, pelas pessoas que estão ali e peço para todo mundo se apresentar. E nesse momento do lanche, cada um vai conversar com essas pessoas ali de maneira bem tranquila, bem confortável e até mesmo aleatória, né? Não vai ter uma definição com quem vai conversar. Cada um vai por afinidade, cada um vai por parceria ou até mesmo por ser o seu próprio convidado. Quero tocar em alguns assuntos aqui sobre a oração, sobre o louvor, o compartilhamento na página 44 do seu material. Tem lá o compartilhamento da palavra, avisos e desafios. São vários assuntos mais densos e deixando aqui alguns pontos importantes dentro de cada um desses assuntos. Quero falar bem rapidamente sobre cada um deles, que a gente já explorou. A oração, ela deve ser um tempo de grande significado durante a reunião. Pode acontecer no início ou no final da reunião. Eu faço no início e no final. As pessoas poderão compartilhar suas necessidades, pedidos de oração. Isso traz um significado para a pessoa. Ela sabe que tem alguém orando por elas. Quando a pessoa escuta a minha célula, ou a célula que eu fui, está orando por mim, isso traz um senso de pertencimento, de gratidão. Isso é muito importante. Então a oração ela tem uma relevância muito grande. Não pode ser desprezada em hipótese alguma e precisa ser usada até mesmo como ferramenta de consolidação. Outra alternativa é você escrever, deixar uma caixinha lá de oração, escrever, dar um papelzinho e falar, no final, se você não quiser abrir aqui verbalmente, escreve aí o pedido de oração, coloca naquela caixinha e nós vamos estar orando por vocês toda semana. Isso faz toda a diferença. Tem o louvor e a adoração. E a única observação aqui é que na célula online, ela é opcional. Ela não é uma regra, né? Porque pensa aí, chega a ser cômico. Uma pessoa tocando violão aqui e a transmissão falha para outro, e aí as outras pessoas estão cantando, e aí corta o tempo, trava, e daqui a pouco todo mundo está cantando, tudo diferente. Então ela é opcional. Eu acho que o louvor nessa célula online ela vai ser dispensável pelo fato das intempéries e dificuldades que podem aparecer no meio do caminho. O momento de compartilhar a palavra ainda dentro do assunto das células online precisa ser o mais participativa possível. O líder tem que pregar de menos e ser um facilitador de mais. Promover interações, perguntas que favorecem isso. Isso é mais um resumo aqui desses momentos que eu estou citando. Precisa ser um facilitador, precisa fazer perguntas intencionais e também utilizar testemunhos pessoais que são poderosos, né? Testemunho de conversão, testemunho de transformação, de libertação que esse líder passou. Isso atrai a atenção das pessoas, né? Avisos e desafios. Cuidado com os avisos para não tirar muito do propósito da sua célula. Esses avisos devem ser mais relacionados à igreja propriamente ou às demandas da sua própria célula. Avisos demais, informações demais, muitas vezes no final vai tirar o efeito da mensagem, vai tirar talvez a reflexão do assunto principal. Isso vai acabar te atrapalhando e não te ajudando. Mas quero fechar esse tema aqui
com alguns cuidados que são necessários na dinâmica da reunião. São conselhos, tá? Primeiro, tenha uma boa conexão. Use sempre a melhor internet possível. O Wi-Fi é o cabeado nessa questão da internet online, ou da célula online, desculpa. Ponto 2, verifique a parte técnica, certifique o áudio, certifique da iluminação, certifique tudo. Escolha um local adequado, que não vai ser barulhento, que não vai ter interrupções, que não vai ser uma coisa muito difícil de controlar. Pera aí, um menino aqui, vocês já viram várias vezes, né, vídeos no Instagram, no YouTube, na internet, de pessoas lá em conferências sérias, né, videoconferências sérias. E às vezes atrás aparece uma coisa bem engraçada ou bem fora de contexto e até mesmo inconveniente. E a pessoa fica com a cara de todo tamanho. Então isso não é bom. E evite distrações, já que está online, as pessoas de natureza já estão em casa, estão no conforto. Então elas não estão em um ambiente ali reverente, não tem um ambiente ali de participação. Então seja focado no tema, seja ali um moderador mais ativo e evite distrações. Numa célula online também, mantenha o tom da conversa normal, mantenha o tom de uma conversa normal, um diálogo mesmo, porque se for ministração gera fadiga, se for ministração às vezes corta, muito prolongada, as pessoas estão em casa, estão ali no sofá, na cama talvez, e aí acaba que ela não vai ter atenção dedicada quando deveria ter, se for um assunto muito complexo, um assunto abrangente demais. E cuidado com o microfone, é muito importante. Esse microfone aí, às vezes desliga, você não está vendo que a pessoa não está te ouvindo, tem um chiado, o microfone de péssima qualidade, e aí isso acaba descredibilizando ali a sua célula, todo o trabalho que você está fazendo de maneira online, intencional. Porém, um detalhe técnico pode atrapalhar toda a sua célula online, pode dificultar, distrair, trazer até mesmo vergonha para a gente que está tentando fazer algo, mas não é produtivo no resultado final. Pessoal, fecho aqui nossa terceira aula. Espero que você tenha compreendido as etapas da célula, a importância de cada passo e como fazer cada passo da célula. Nenhum menos importante que o outro. Todos os passos são inteiramente necessários para ter uma célula produtiva, para ter um bom resultado a longo prazo. Quero voltar a dizer aqui que o resultado e o foco das nossas células é o ganho de almas para Jesus. São pessoas se rendendo ao senhorio de Jesus Cristo e cada passo é importantíssimo, tanto pela parte espiritual quanto pela parte logística. Isso tudo vai contribuir, vai lutar junto, vai trabalhar junto para termos o resultado que Cristo espera de nós. Não somente que nós esperamos, mas que Deus espera de cada um de nós. Espero que vocês tenham aprendido. Leia o material, tire as suas dúvidas no chat, no privado, ou até mesmo lendo a apostila com mais atenção. Ela é bem clara, bem intuitiva e acredito sim que você chegará à conclusão de todas as suas dúvidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.